Olá, maravilhosas! Sejam muito bem-vindas a mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre recomeçar. Muitas vezes na nossa vida nós estamos vivendo um momento que a gente está estagnado, que a gente não consegue fluir em nada e a gente para e Deus vem e fala pra gente, fala no nosso coração assim: vou te dar uma nova chance, eu vou te dar uma chance para recomeçar, um recomeço. O que eu tenho para te dizer hoje é que se começou a tua vida de uma forma que não foi muito agradável, que hoje você para analisar e você diz: mas por quê? Por que eu nasci nessa família? Por que eu vivi neste lugar? Por que eu escolhi o meu marido? Por que eu escolhi tantas coisas na minha vida? Por que eu escolhi esse trabalho? E a gente às vezes vive uma vida toda presa a muitas situações que a gente escolheu, porque nós temos o livre-arbítrio, nós escolhemos, nós temos o poder de escolha. E muitas vezes a gente fica presa nesses lugares, através das nossas escolhas. Mas hoje Deus mandou eu vir aqui para falar para você que Ele tem um recomeço para a sua vida. Sim, onde você já colocou um ponto final, onde você já disse: Rose, é o meu fim. Não vejo uma luz no fim do túnel, não vejo uma saída, já tentei de tudo e eu não consigo sair deste lugar. Deus manda te dizer que você tem que olhar para o alto. Você já tentou de tudo que você podia aqui na horizontal. Você já falou com o pastor, já falou com o padre, já pediu oração, já fez terapia, já fez tudo que você podia. Tudo que estava ao seu alcance. Então chegou a hora de você acreditar no sobrenatural. Uau! Deus deixa a gente se cansar, sabia? Deus deixa a gente correr atrás, das terapias, deixa a gente correr atrás de constelação, deixa a gente correr atrás de vigílias e cultos e coisas mirabolantes, até a gente não aguentar mais, até a gente dizer assim: chega. Quando a gente diz esse chega, quando nós batemos na mesa e damos o nosso basta, o Senhor entra em ação. Porque Ele só vai fazer aquilo que eu não consigo fazer, aquilo que eu não posso fazer, aquilo que não está no meu alcance fazer. Quando eu entrego, quando eu estou cansada, que eu digo o fundo do poço é o começo, na realidade, O fundo do poço é o começo de uma nova vida, é o recomeço. O fundo do poço é o Senhor dizendo para você: você pode recomeçar comigo, com a minha presença. Então pare de ficar batendo cabeça. Se você já tentou de tudo, só existe uma saída. É olhar para o autor e consumador da nossa fé, olhar para o nosso Deus, olhar para Jesus. Porque se você tivesse uma dívida, fazer uma metáfora aqui, e alguém pagasse essa dívida para você, chegasse para você e dissesse: ó, eu paguei a tua dívida, e você falasse assim, vamos supor que fosse 100 mil reais, aí você falasse: não, eu não quero, eu faço questão de pagar essa dívida, eu não aceito o seu dinheiro, pode pegar o seu dinheiro de volta. Daí a pessoa, fica quieta lá no canto dela, ela já pagou a dívida. E você continua insistindo em pagar a dívida. Assim é Jesus. Nós, com relação a Jesus. Jesus já pagou a dívida com o sangue precioso dele. Ele já levou lá na cruz todas as nossas dores. Quando o profeta Isaías fala todas as nossas dores, ele não está dizendo que ele levou somente a dor da traição, ele não está dizendo que ele levou somente a dor do abandono, a dor da rejeição e tantas outras dores que você pode ter. Não, o profeta Isaías ele é enfático, ele fala, ele levou sobre si lá na cruz todas as nossas dores. Por que nós insistimos em ficar levando as nossas dores se já foi pago o preço? Por quê? Porque
A mesma Bíblia que fala que ele levou sobre si as minhas dores, ela fala que o povo perece por falta de conhecimento. Sim, exatamente. Quando eu não tenho consciência do que Jesus já fez por mim, eu continuo pagando o preço de uma dívida que já foi paga. Então eu preciso acordar para essas realidades, sabe? Eu preciso ler a palavra, eu preciso viver, eu preciso entender. Porque todos sabem que um homem morreu lá na cruz, mas a grande maioria não sabe que ele pagou o preço. Pela minha vida, pela sua vida. Ele compensou o que aconteceu lá no Éden. A queda do homem pelo pecado foi compensada na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Assim ele alcançou a minha vida, alcançou a sua vida, ele alcançou todos. A morte, ele não morreu por mim, ele não morreu pela Renata que está aqui, pela Marli, ele morreu por todos. Mas quem vive o poder da morte gerada lá na cruz é só as pessoas que têm consciência disso. Se eu apenas sei que alguém morreu, mas eu não sei por que morreu, né? Não tenho nunca estudei isso, nunca parei para analisar e para sentir, me permitir sentir isso. Por que Jesus morreu? Por que ele pagou o preço? Por que eu continuo querendo pagar uma dívida que já foi paga? Aí eu continuo, né? Pagando com doenças físicas, doenças emocionais, dores na alma, dores no corpo. Porque eu olho para a cruz, eu vejo ela muito distante. Deixa eu pegar a cruz. Eu olho para a cruz, tem uma cruz aqui, que eu uso na Páscoa. Eu olho para a cruz e digo assim, não, esse sacrifício aí não foi suficiente. Deixa que eu levo aqui as minhas dores, deixa que eu carrego as minhas dores. Tá tudo certo, eu nasci para isso mesmo, eu joguei pedra na cruz. Aí entra no vitimismo, né? Por quê? Porque não entende o que foi gerado aqui. Aqui é uma morte que gerou vida, e vida em abundância. A vida que você está vivendo hoje é uma vida de abundância. Você aceitou esse sacrifício lá na cruz, você internalizou isso como uma verdade dentro de você. Alguém morreu por mim, eu nunca mais estarei sozinho. Alguém se entregou a vida por mim. Isso não é um acaso. Isso é uma verdade que eu preciso viver todos os dias. Eu preciso olhar para a cruz todos os dias e dizer assim, ó Senhor, obrigada. Obrigada por ter entregado o teu Filho Jesus Cristo para morrer por mim, para morrer em meu lugar, para levar todas as minhas dores lá na cruz. Eu peço perdão, Senhor, pelos anos que eu insisti em carregar as minhas dores na minha ignorância, porque eu não sabia da verdade. Eu disse não, o sacrifício não foi suficiente, deixa que eu levo as minhas dores aqui e vou pagar o preço. Acesse essa morte hoje que te trouxe vida. Viva isso. Pare de pagar um preço que não é mais seu. A Mimi sempre tá aqui. Ela tá sempre aqui, Renata. Ela tá sempre online. Se eu tô gravando, ela tá aqui. E tá tomando meu chá ali, ó. Bota a pata dentro da xícara e toma. Essa é a Cindy. Então assim, ó, pare, viva o sacrifício que te trouxe vida e peça perdão por você, pelos seus ancestrais, pelos anos que eu não entendi o que foi feito na cruz por mim. Eu olho para trás, eu vejo quantos dos meus ancestrais que morreram sem saber o que aconteceu na cruz do Calvário, e eu choro amargamente pelas vidas que se foram e que não têm o conhecimento que eu tenho hoje, que não entendem que a morte da cruz me trouxe vida e vida abundante em Jesus. Eu olho, eu peço, Senhor, me perdoa os meus antepassados. Ai, Rose, mas oração de antepassado, gente, tem tanta gente mimizenta, né?
Que eu vou fazer uma oração de antepassados, fica assim, mas eu não acredito, tá tudo bem, se você não acredita, você não lê a Bíblia, porque o profeta Daniel orou pelos pecados deles e pelo pecado dos antepassados dele, e o profeta Neemias também, e tantos outros. Então assim, você fica se apegando a coisas e deixa de viver o extraordinário de Deus, porque assim, está agarrada no mimimi, no superficial. E deixa, como é que é? Com uma mosca engole um camelo. Tem um ditado que fala isso, eu não sei se fala na Bíblia, também não estou lembrada agora. Mas eu já escutei isso, deixa passar um mosquito e engole um camelo. Fica carregando ali um fardo que já foi levado, que já foi pago. Então essa pessoa que pagou a conta para você é Jesus Cristo. E você continua desembolsando, querendo pagar uma conta que já está paga. Isso não tem mais sentido. Você precisa entender essa verdade. A cruz é vida. Alguém morreu para nos dar vida. Isso precisa ser uma verdade que eu vivo todos os dias. Eu não vou me cansar de falar, e o Senhor tem me cobrado. Seja grata por aquilo que você sabe, pelo lugar que eu te coloquei, de onde eu te tirei. Olha a expansão de consciência que você tem comigo. Leve isso para as outras mulheres, para que elas despertem para a verdade e elas comecem a viver essa verdade e elas saem desse lugar de tristeza e dor. Dessa Lodebar que fica andando em círculo. Lodebar significa terra de tristeza e dor. Quantas pessoas estão presas neste lugar de sofrimento e vivem uma vida, um ciclo de derrota, de tristeza, de amargura. Gente, eu tenho vontade de chorar, de me descabelar aqui agora, porque eu já estive nesse lugar e eu sei o quão triste é, o quão terrível é estar nesse lugar. Presa, porque isso são prisões de alma. São lugares que nos mantêm aprisionadas nas nossas dores, nas nossas rejeições, nos nossos abandonos, nas traições, nos medos. E isso nos impede de viver o extraordinário em Deus. Ele nos mandou para cá, nós somos propósitos de Deus aqui na terra. Todos nós somos propósitos de Deus aqui na terra. Você não está aqui por acaso. O Senhor tem um plano para você. Mas enquanto as tuas dores forem o teu óculos, a tua lente, você não vai conseguir enxergar isso. Porque a gente está ali, eu digo que as nossas dores, aquilo que foi gerado em nós e que nós também trazemos da nossa ancestralidade, porque a epigenética já explica que nós não herdamos apenas características físicas, cor de olho, cor de cabelo, assim bonito que nem o meu, o formato dos lábios, o formato do olho. Não, nós herdamos também da nossa ancestralidade os sentimentos. O que a minha ancestralidade pensava com relação a dinheiro? Hoje, às vezes, eu vivo uma vida travada, é difícil, o dinheiro vem olha, difícil, assim, quase que falta o ar para esse dinheiro chegar em casa. Isso não é de você, isso você herdou, veio lá da sua ancestralidade. Você está carregando uma dor que não é sua. E nós, por amor, sistemicamente falando agora, nós por amor, nós queremos pagar o preço também. Nós olhamos para a nossa ancestralidade, claro que isso é inconscientemente, mas nós olhamos para a nossa ancestralidade e nós honramos as dores deles. Inconscientemente nós falamos para eles: eu sigo você nas suas dores. Aí você para agora, você faz uma análise, você olha para a sua ancestralidade e você vê como que eles olhavam para o dinheiro. Como que esse dinheiro chegava na casa dos seus ancestrais, dos seus avós, dos seus tios, o pouco que tu conhece da história da tua família. O que você consegue sentir? Se permita sentir e ver se o sentimento não vai ser o mesmo que você sente hoje com relação ao dinheiro quando o dinheiro chega na tua mão. Com relação
a relacionamentos. Como que é você se relacionar? Olhe você se relacionando com as pessoas. O que você sente? Você gosta de estar com pessoas? É fácil para você estar com pessoas ou é difícil? Como que você se relaciona com você mesma, com o seu interior, com as suas dores, com o seu passado? Você se perdoou já por que aconteceu na tua vida, por tantas coisas que já aconteceram? A gente perdoa, né? A gente bate tanto naquela tecla, né? Perdoe, perdoe sua mãe, perdoe seu pai. Mas e você? Você já se perdoou? Como que é habitar nesse corpo que é você? Porque se eu não me perdoo, deve ser um lugar muito difícil de ficar, né? Deve ser um lugar bem difícil de estar. Hoje que você consiga se perdoar. O tema da live hoje é recomeçar. É se dar o direito de recomeçar. Você pode ter um novo começo, onde você já colocou um ponto final. Deus manda te dizer que Ele vai pôr uma vírgula. Existem muitas outras coisas que ainda virão. Convide o Senhor para estar com você nessa caminhada, nesse recomeço. Diga: Senhor, até hoje eu fiz tudo aqui na força do meu braço. E isso ficou pesado demais para mim. Eu não consigo mais andar. Tá carregando tanto peso aqui que não me pertence mais. Eu carrego tantas dores aqui, ó, as traições, as rejeições, o meu abandono. Eu fui abandonada, daí eu também me abandonei. E eu vou abandonando as pessoas que vão passando pela minha vida. Porque todo que foi abandonado também vai se abandonar. Que você possa parar, que você possa se perdoar e dizer assim, ó: eu mereço um recomeço. Eu sou merecedora de um recomeço. Eu me permito recomeçar. Boa tarde. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar o óculos, senão eu não consigo ler. Envelhecimento ativo. Boa tarde, querida. Boa tarde. Que Deus te abençoe, que abençoe a tua vida. Que essa palavra te alcance hoje. Vamos compartilhar essa live com mais mulheres. Solange, boa tarde. Seja bem-vinda. De onde você está falando, Solange? Que Deus te abençoe. Eu quero deixar uma palavra hoje que está em Sofonias. E eu fiz dessa palavra uma oração. Eu sempre gosto de trazer a palavra para a primeira pessoa, para mim. Então isso é orar a palavra. São Paulo, capital, abençoada. Oh, glória a Deus, você é uma mulher abençoada. Abençoada por estar aqui, abençoada por se conectar com o Pai, com Jesus, com o Espírito Santo, com a vida. Enquanto nós respirarmos, nós temos que fazer jus à vida que o Senhor nos deu. Ai, Rose, mas a vida é tão difícil. É difícil, mas eu preciso trazer o meu tempero. Eu não posso ficar só no caldo do difícil ali. Eu preciso sair desse lugar do difícil. Depende de mim, a minha vida depende de mim. Eu preciso fazer acontecer. Eu preciso levantar, eu preciso gravar. Aqui na minha cidade hoje está frio, está chovendo. Eu poderia estar deitado, dormindo, mas o meu chamado me impulsa mais forte dentro de mim. Se vai lá, se arruma e vai fazer uma live, porque eu quero falar com essas mulheres. E se eu estou aqui é porque alguém precisa dessa palavra, desse recomeço. Então eu vou fazer a oração aqui de Sofonias 3 e 15, tá? 3 a partir do 15. Então assim, é baseada aqui nessa palavra, mas eu fiz uma oração como se fosse para mim, na primeira pessoa, né? Então diz assim: Rose, o Senhor anulou a sentença contra você. Eu quero que você ore junto, tá? Diga o teu nome e ore junto. O meu é Rose, né? Rose, o Senhor anulou a sentença sobre você hoje.
Ele fez seus inimigos retrocederem. Uau, glória a Deus. O Senhor está no teu meio, está no meu meio. O Senhor está em mim. A palavra diz que eu sou o templo do Espírito Santo. Uau! Será que é agradável para Deus estar habitando aqui? Você acha que Deus está contente de habitar em você? Você é uma casa agradável para Deus? Ou tá cheio de dor aí, tem tantas gavetas aí nessa alma, cheia de dor escondida, de abuso físico, de abuso emocional, de violências, lugares que você não quer tocar, você deixou aquelas gavetas trancadas, emperradas. Mas essas dores, elas estão sangrando aí dentro de você. Quando eu não me permito olhar para isso, quando eu não me permito abrir essa gaveta que está emperrada, tirar tudo isso e chorar o que precisa ser chorado, abre a gaveta do abandono e chora o momento que você se sentiu abandonada, lá na infância. Acolhe aquela criança que você foi. Isso eu falo muito na jornada de acolhimento da criança anterior. Vou começar agora dia 1º de junho, uma turma nova. É acolher a criança que eu fui. São 7 dias de muito poder e de muita cura. Porque até os 7 anos são geradas a maioria dos nossos traumas e dores, né? Então hoje nós somos maximizar daquela criança lá, com aqueles traumas, com aquelas dores. E nos lugares em que eu fui ferida na alma, lá na infância, que eu tenho traumas, eu não evoluí, eu não cresci. Eu venho para a vida adulta, mas com aquelas emoções infantis que estão feridas. Abandono, rejeição. E se existe uma criança ferida dentro de mim, como que eu quero me relacionar com dinheiro, com pessoas, ser bem-sucedida, ser uma mulher alegre e feliz, se dentro de mim existe uma criança ferida? Eu preciso acolher essa criança, dar um novo recomeço e dizer para ela, acolher ela, dizer tá tudo bem, tudo foi como tinha que ter sido. Chore as suas dores. Se permita voltar no passado e chorar aquilo que precisa ser chorado. Abre essas gavetas e diz, Espírito Santo de Deus, entra neste lugar de dor e de tristeza. Eu não aguento mais carregar isso. A Rose falou lá na live dela que Jesus morreu lá na cruz e levou lá na cruz todas as minhas dores. Abre todas essas tuas gavetas da tua alma e tira tudo para fora. E chora nos pés do Senhor. E diz, Jesus, chega. Hoje eu me levanto, hoje eu me posiciono com essas gavetas vazias. Está tudo aqui no pé da cruz. Que o sangue de Jesus desça nas minhas dores e me dê um novo sentido para recomeçar. Recomeçar é o tema da nossa live de hoje. O Senhor está no teu meio. Vamos continuar a nossa oração aqui. Nunca mais, Rose, nunca mais você temerá perigo algum. Uau, determine isso sobre a tua vida. Determine isso sobre a tua vida. Não temas, Deus diz. Não deixarei as suas mãos fraquejarem. O medo faz com que a gente não tenha ação de pegar, de ir lá, de fazer acontecer. O Senhor está dizendo aqui em Sofonias 3, a partir do 15, que é essa oração que eu escrevi. Eu não deixarei, Rose, as suas mãos fraquejarem. Uau! O seu Deus está à frente de ti. Ele é poderoso para te salvar. Não é você que vai se salvar. É Ele que vai te salvar. Daquela situação que você está vivendo hoje. Você precisa entregar para Deus. Às vezes a gente quer
ser a mulher forte, né? A fortona, super poderosa, fica naquele arquétipo da Mulher Maravilha, bota capa e, né, quer ser a Mulher Maravilha para a família inteira, no trabalho, na igreja. Quando chega em casa, que vai para o banheiro, que tira aquela capa, é só ferimento. Você quer provar o quê e para quem? Sendo essa Mulher Maravilha. Você não precisa disso. Você não precisa ser uma super mulher. Você precisa apenas ser você mesmo. Assim como Deus te formou. A imagem e semelhança do Criador. Que hoje você consiga deixar nos pés da cruz todas essas máscaras, essas armaduras que você usou uma vida toda para agradar pessoas e desagradar você mesmo. Que você aprenda a dizer não para os outros e sim para você. Muitas vezes nós somos daquelas, né? Que é sim para os outros e não para nós. Nós vamos ficando para depois, e para depois, e para depois. E os outros sempre têm prioridade. Lembre que se você morrer hoje, vai virar uma lembrança. Nós só temos o presente para fazer alguma coisa por nós. Então que você faça hoje, que você se posicione hoje. Que você comece a olhar mais para você. Isso não é egoísmo. Isso é cuidado do templo do Espírito Santo. Não se abandone, mas chega de se abandonar. Cuide do seu corpo, cuide da sua alma, para que você possa ter um espírito acessível. Acessar a Deus é só espírito, é só espiritual. E com a alma ferida, com as minhas dores, eu não consigo acessar Deus. Porque eu chego nos pés do Senhor, o que eu vejo? Em primeiro lugar, eu transfiro para Deus a imagem que eu tenho dos meus pais. Se a minha infância não foi boa, se eu idealizei o super pai e a super mãe e eles não conseguiram ser, por quê? Porque eles são homem e mulher normal como eu, falha, cheia de defeitos, e eu preciso te quebrar essa idealização de pais perfeitos que eu fiz aqui na minha mente, que eles nunca serão. E eu preciso aceitar que eles são homem e mulher falhos, limitados, humanos, assim como eu. Entender que eles deram o melhor que eles podiam nas condições que eles tinham e agora eu, como adulta, preciso me posicionar, fazer o que precisa ser feito, parar de mimimi, assumir a minha vida, parar de esperar que as coisas caiam do céu, porque isso é um posicionamento infantil, é uma criança ferida que está aí. Quando eu não faço acontecer, quando eu fico esperando que aconteça alguma coisa, que alguém pague a minha conta, que alguém pague a minha luz, que alguém pague a minha água, que alguém não sei o quê, que alguém isso, que alguém aquilo, que alguém aquele outro. Isso aí é posicionamento infantil. Adultos sabem que eles precisam pagar um preço, a vida custa e custa caro. Eu preciso me levantar, eu preciso fazer acontecer. Eu preciso sair deste lugar de estagnação que as minhas dores da alma me colocaram, elas me colocam neste lugar. E se eu não me posicionar, Romanos 12:2 fala, né? Não vos conformeis, saia da forma que te colocaram, saia da forma que você mesmo se colocou, que a vida te colocou, que os teus pais te colocaram. Seja lá quem for que te colocou nesse lugar, você precisa se posicionar e sair deste lugar, porque não existe crescimento nesse lugar. Crescimento é fora da zona de conforto, expansão de consciência, metanoia, mudança de mente, ela só acontece quando eu levanto e saio deste lugar, saio dessa forma que eu me coloquei. E em primeiro lugar, que eu me perdoe. Então o Senhor, o seu Deus, é poderoso para te salvar. Ele se regozijará em você. Meu, eu amo, essa daqui foi assim, ó, Rose, o Senhor se alegrará em você. Você sabe o que é isso? Deus se alegrará quando te vê. Hoje, Deus se alegra, se regozija com a tua vida. Como que Deus olha para você hoje?
Você está fazendo jus àquilo que ele te deu, que é a vida. Ah, Rose, mas o meu pai não sei o quê, mas a minha mãe não sei o quê. Eu acabei de falar que você precisa entender. Enquanto você não parar para entender que o seu pai e a sua mãe são duas pessoas humanas, falhas, e aceitar eles exatamente como eles são e honrá-los. A palavra diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra. Se você quer viver e viver com qualidade de vida, honre os teus pais. Honrar é ver como precioso. O que a gente faz se a gente tem uma pedra preciosa ou ouro em casa? O que a pessoa faz com isso? Com o que é precioso? Ela deixa largado? Não, ela cuida. Ela guarda num lugar todo especial dentro dela. Levante-se e para recomeçar, você precisa se perdoar. Primeiramente, perdoe você, perdoe as pessoas à sua volta. Então o Senhor se regozijará em você, se alegrará em você. Ele dará brados de alegria pela tua vida, Rose. E ele dirá: eu agirei. Uau, uau. Eu consigo assim, eu consigo fechar os meus olhos. Hoje eu consigo ver que o Senhor se alegra com a minha vida, mas não foi assim. Não foi sempre assim. Até 4 anos atrás eu não sabia quem eu era. Quando me fizeram a pergunta: quem é você? Eu chorei por dentro, amargamente, porque eu não sabia a resposta. Eu não sabia o que eu estava fazendo aqui. Eu acordava aleatoriamente todos os dias, fazia o que precisava ser feito, batia cartão na empresa. O meu valor não estava em quem eu era, o meu valor estava no que eu fazia. E quando Deus tirou o meu emprego, meu CLT, na pandemia, que eu fiquei dentro de casa aos 44 anos olhando para dentro de mim e perguntando quem eu sou. A minha vida acabou, porque o meu valor estava no que eu fazia e de repente eu não tinha mais nada para fazer. E o Senhor me levou a entender que eu sou imagem e semelhança dele e que o meu valor é ser filha amada do Senhor. O que eu vir a fazer depois disso vai agregar, é acrescentar, mas em primeiro lugar, a minha identidade é em Deus, filha amada do Deus vivo, escolhida por Deus antes da fundação do mundo. Efésios 1:4 fala isso: eu te escolhi antes da fundação do mundo, antes de fazer todas as coisas, você já havia sido escolhido por Deus. E Salmo 139:16 fala que o Senhor escreveu todos os teus dias, sem que nenhum deles ainda existisse. O que isso me diz? Me diz que existe uma biografia minha lá no céu, existe uma biografia sua lá no céu. Deus escreveu um livro sobre você com todos os teus dias, sem que nenhum deles ainda existisse. Olha isso, gente. Salmo 139:16. Leia o Salmo 139 todo. Você vai ver que o Senhor fala que Ele te escolheu, que Ele te formou no ventre da tua mãe, sem que os teus pais soubessem que você viria. Ele já sabia, porque Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Você não está aqui por acaso. Você é uma escolhida. Olha o valor disso, olha a preciosidade disso, escolhida por Deus, para estar aqui nesse tempo, para fazer a diferença nesse tempo, na sua vida, na vida das outras pessoas. Porque o propósito de Deus não é egoísta, não é para aquela pessoa que só pensa nela. O propósito de Deus tem a ver com nós, com o todo.
as vértices da cruz, né? É horizontal e vertical. Primeiro, na horizontal, eu preciso me conectar com as pessoas, amar, perdoar, me amar, porque senão não consigo cumprir o mandamento. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Ai, Rose, mas eu não consigo amar os outros. Então tu tá me dizendo que você não se ama. Amar, gente, não é trazer para dentro de casa. A gente sabe que não tem como. Tem pessoas que não tem como conviver. É eu aceitar as pessoas como elas são. Sem críticas, sem rejeição. Aceitar como elas são. Porque quando eu critico alguém, quando eu aponto o dedo para alguém, é como se eu dissesse para Deus que ele errou. Porque nós somos obras-primas perfeitas de Deus. Ele fez cada um único, individual. Não existe ninguém igual a você. Aquilo que você carrega, mais ninguém carrega. Aquilo que é para você fazer, mais ninguém irá fazer. Mas isso não quer dizer que o Senhor vai parar o ministério dele aqui na terra porque você não acordou ainda, não. Ele entende que existe o tempo. Você tem o seu tempo, eu tenho o meu tempo. Eu despertei aos 44 anos, hoje eu estou com 48 anos. Nunca é tarde para a gente dizer, Senhor, eu quero viver aquilo que tu escreveu sobre mim, eu quero viver a minha biografia, eu quero viver a minha real identidade. 2023 foi um ano que eu fiz muitas lives falando sobre filiação, porque eu entendi que eu precisava profetizar, eu ainda não vivia isso. Mas as minhas palavras são sementes. Eu acabava as lives e eu chorava, eu dizia, Senhor, eu não quero falar daquilo que eu ainda não vivo. E o Senhor dizia, continua, filha, que daqui a pouco tu vai sentir, daqui a pouco vai acontecer. E tem sido assim. O Senhor tem se mostrado presente como um pai amoroso. Quando a gente tem Deus como Pai, o mundo pode estar desabando à nossa volta, mas a gente olha para o alto e a gente diz assim, eu sei que tu estás aqui do meu lado, eu sei que eu não estou sozinha, eu sei que eu posso contar contigo. E o Senhor vai fazer por você quando você tem essa fé, quando você acredita no sobrenatural. Tu entra no teu carro, tu bota a mão no carona e você diz assim, eu sei que tu está aqui comigo, eu sei que tu me protege. Senhor, que as pessoas me vejam sempre acompanhadas. Eu sempre falo isso quando eu saio de casa, para caminhar, que eu saio no meu carro. Eu sempre digo, Senhor, que as pessoas me vejam no trânsito, que eu veja as pessoas. Que não exista ponto cego na minha vida. Que eu consiga enxergar as pessoas, que eu consiga enxergar a dor, além do ser humano, que eu consiga enxergar o que se passa na vida daquela mulher. Que elas não passem desapercebidas pela minha vida. Porque o que as pessoas precisam? Elas precisam de Jesus. Mas Jesus não vai se materializar aqui na terra. Ele já veio, ele já morreu e ele disse que no fim dos tempos ele vai voltar para buscar o seu povo. Então, Rose, como que eu vou sentir Deus? Como que eu vou ver Deus? Através das pessoas que já estão despertas. É isso que eu peço todo dia para Deus. Que eu seja a Bíblia que o mundo precisa ler. Ai, quando eu falo isso eu digo, uau, que forte, que profundo isso, porque é algo difícil de ser alcançado, né? Porque se eu abraçando uma pessoa, se eu tenho Jesus, é Jesus abraçando aquela pessoa. Eu sou ferramenta. Através de mim, Jesus se manifesta e Ele alcança vidas. Que você consiga abraçar mais. Não é você que está abraçando, é Jesus que quer alcançar as pessoas, Ele quer te usar como ferramenta. E você fica, isso é coisa da minha cabeça. Para, que isso é coisa para te paralisar. Nada que você venha fazer para alcançar os outros é coisa da tua cabeça, é propósito de Deus.
Eu e você somos propósito de Deus aqui na terra. Cuide das pessoas à sua volta e Deus vai cuidar de você. Uau, isso é muito profundo. Isso é muito verdadeiro. Comece a tirar o olho dos seus problemas. Porque quando eu olho só para dentro de mim, eu já vivi isso, de olhar muito para as minhas dores. É como se tivesse uma lupa. E eu me achando cada vez mais insignificante. Cada vez menos eu sabia quem eu era. Eu não sabia quem eu era, eu não sabia qual era o meu valor, a ponto de eu ouvir vozes de dizer, tira a tua vida, porque a tua vida não faz mais sentido. Eu disse, meu Deus, como? Que eu sendo cristã, estando na tua casa, eu escuto vozes de morte. Como isso? Eu não admitia isso. Mas é possível, você estando na casa de Deus, você ouvir, porque existe legalidade. O mundo espiritual, ele trabalha na legalidade. Se eu escutei essa voz, tira a tua vida, é porque alguém lá atrás já escutou também. Alguém já suicidou lá atrás, muitas vezes pessoas antepassadas que eu nem sei, porque as histórias elas se perdem. Quando uma pessoa se suicida numa família, geralmente aquilo cai no esquecimento, ninguém quer lembrar porque é algo muito dolorido, dilacera uma família. Então lá na terceira, na quarta, na quinta geração, ninguém lembra mais, ninguém sabe. E a palavra de Deus fala que as maldições nos acompanham até a terceira ou quarta geração. Então hoje eu posso ter sentimentos, posso escutar essas vozes, porque elas estão reverberando, ecoando. Porque teve uma legalidade, alguém tirou a vida lá atrás. Então, espiritualmente eu preciso me posicionar, eu preciso fazer a oração de Daniel capítulo 9 e Neemias capítulo 1. Tem, que eles oram, você pode pegar a tua Bíblia, você pode orar, ora na tua pessoa, na primeira pessoa. Lá fala assim, ó, eu peço perdão pelos meus erros, Senhor, e pelos erros dos meus antepassados. Eu não sei, Pai, o que aconteceu, mas eu sinto uma angústia. Fale o que você sente. Seja honesta com Deus. Ele sabe o que passa dentro de você, mas Ele quer ouvir da sua boca. Eu não sei o que acontece, mas eu tenho ouvido vozes para eu tirar minha vida, que a minha vida não faz mais sentido. E eu entendi hoje na live da Rose que isso são legalidades espirituais, foram abertos portas para que os inimigos da nossa alma agissem na nossa vida, na minha vida, na vida dos meus antepassados. Senhor, eu peço perdão, Pai, se alguém tirou a vida que Tu deu, que é tão preciosa, eu peço perdão, Senhor. Que isso não tenha mais legalidade, eu resgato essas procurações que Satanás tem para agir na minha vida, na minha família. O que veio até mim, daqui para frente não vai se propagar isso para os meus filhos e para os filhos dos meus filhos. Nós precisamos resgatar e trazer para os pés da cruz e colocar na cruz e dizer o sangue de Jesus é sobre essa procuração. Ela não tem mais poder no mundo espiritual, porque hoje eu estou resgatando, eu estou trazendo vida para minha família, eu estou trazendo vida para minha casa. É isso que você precisa fazer, é isso que você precisa se posicionar no mundo espiritual. Vamos lá, vamos terminar nossa oração. Ele se regozijará em você. Com o seu amor, Ele a renovará. Com o seu amor, Ele te renovará. Ele dará brados de alegria sobre a tua vida, Rose. E Ele dirá, eu agirei. Eu salvarei os aleijados. Uau! 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 Quantas vezes nós estamos aleijados porque nós não conseguimos chegar ao Pai. Nós não conseguimos chegar até Jesus. Estamos pelo caminho, como o paralítico lá no tanque de Betesda, que há 38 anos esperava uma vida inteira, ele esperou por Jesus.
Ele esperava que uma vez por ano um anjo vinha lá e agitava as águas do tanque e as pessoas entravam e o primeiro que entrasse era curado. E ele ficou 38 anos esperando lá em volta do tanque de Betesda para ser curado. O que você está esperando na sua vida? Às vezes uma vida toda. Eu esperei 44 anos. Que você se desperte. Que você saia desse lugar de tristeza e dor. Para que você viva o teu propósito. Eu salvarei os aleijados. Senhor. Eu te peço hoje, Senhor, que tu alcance essas pessoas que estão paralisadas na vida, Senhor. Essas pessoas que a vida não tem mais sentido, essas mulheres que estão com a vida parada, paralisada, por causa das suas dores. Espírito Santo, chega nessas mulheres, dá sabedoria, coloque pessoas no caminho delas, Senhor, que consigam orientá-las, Pai, para curar o corpo, a alma e o espírito e te acessar como Pai, verdadeiro Pai, aquele Pai maravilhoso, aquele Pai que protege, aquele Pai que olha, aquele Pai que nunca desampara. Porque nós passamos para Deus a visão que nós temos do nosso Pai. Se nós fomos abandonados, nós vemos Deus como aquele que abandona. Se nós fomos rejeitados, nós vemos Deus como aquele que rejeita. Então, nós não pedimos porque nós já vamos até Ele como um rejeitado. A gente não tem força nem para pedir. Se eu fui traída, eu olho Deus como aquele que trai. Se eu não sei qual é o meu valor, eu não vou ter forças para pedir. Porque eu olho para Deus e digo, Deus tem tanta coisa para fazer, Ele não ia se importar com uma pessoa como eu. Porque eu não me amo. Eu não consigo acessar Deus. Senhor, restaura, Senhor, este amor verdadeiro, Pai, o teu amor na vida das tuas filhas, Senhor. Que elas consigam se enxergar, Pai, não mais através das dores dela, mas curadas, Pai. Curadas para alcançar muitas mulheres, para alcançar nações, Pai. Que haja um despertar na vida dessas mulheres, Senhor. Que haja um despertar neste Brasil, Senhor. Que mulheres se levantem, Senhor, para o propósito, Senhor. E comecem, Senhor, a agir, Pai. No teu poder, Senhor. Se vendo como filhas amadas de Deus. Que elas consigam se ver não mais como alguém que está aqui aleatoriamente, mas como alguém que é filha, que tem um propósito aqui nessa terra. Eu tirarei a sua vergonha. Uau! Qual que é a tua vergonha? O que você passou que te envergonhou na frente de muitas pessoas? Que até hoje, quando você lembra, quem já não teve um episódio de vergonha, gente? O Senhor está dizendo aqui, ó, eu tirarei a tua vergonha. Aquela vergonha que está dentro de você, que você passou, que você foi envergonhada na frente de tantas pessoas. O Senhor é aquele que tira a tua vergonha. Eu destruirei os seus opressores, filha. Os espíritos opressores, aqueles que ficam o tempo todo, né? Que a mente é o nosso campo de batalha, né? Fica o tempo todo dizendo que você não é nada, que você não vai sair deste lugar, que você vai morrer neste lugar, que a vida acabou, que você não tem valor. Esses são os opressores, aqueles que vão fazendo com que você se feche, vai se entrando num caracol e cada vez mais você fique inacessível. O Senhor vai te tirar deste lugar, o Senhor vai dar um recomeço para você. Essa live não é por acaso, você acredite, você tenha fé. Eu ajuntarei os dispersos. Uau! Eu não sei se você se dispersou no caminho da sua família, dos seus amigos, mas o Senhor disse que Ele vai ajuntar os dispersos. Eu darei louvor e honra a você que está aqui nessa live. O Senhor diz assim, ó, eu darei louvor e honra. Honra é ver você como algo precioso. E louvor é a gente louva por aquilo que alguém faz. Então o Senhor te honrará
e te louvará por aquilo que você irá fazer. Isso tudo irá acontecer, ó. O Senhor dará louvor e honra a você, mulher que está aqui nessa live, nos lugares onde você foi envergonhada. Uau! O Senhor manda te dizer que naquele lugar que tu foi humilhada, que tu foi rejeitada, que você chorou amargamente, o Senhor te dará honra e te dará louvor. Uau! Um recomeço para a sua vida. Eu ajuntarei, eu sou o Deus que ajunta, não sou o Deus que espalha. Eu ajuntarei. Eu te levarei de volta para casa. Oh, glória a Deus. Casa, o que é quando fala eu vou para casa? É um lugar gostoso que a gente gosta de estar. O Senhor está te dizendo que Ele vai te levar para esse lugar. Um lugar gostoso de estar. É esse lugar que o Senhor tem para você, uma casa. E eu creio que essa casa é você, porque nós somos templo do Espírito Santo. Você vai ser um lugar agradável para se estar, para você estar e para o Espírito de Deus habitar em você. Uau! Que forte, que poderoso isso. Tu és maravilhoso, Deus. Uau! Eu os levarei de volta para casa. Deus de poder. Eu darei a vocês honra e louvor. Eu vou restaurar a tua sorte diante dos teus olhos. Uau! Uau! Deus, tu és lindo. Deus, tu és maravilhoso. Deus, eu te honro, Senhor, eu te louvo, Pai, pelo que tu é, pelo que tu faz, eu te adoro pelo que tu és. Na minha vida e na vida dessas mulheres. Pai, eu não sei qual é a dor dessas mulheres hoje, Senhor, mas tu sabes e tu vai alcançá-las, porque esta live se chama Recomeço. É um novo tempo, aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. Vamos ver quem está aqui nessa live. Compartilha essa live com mais mulheres. Renata, Solange, Geisiane e Nena. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu libero uma palavra de bênção. Que vocês são farol, porque a palavra de Deus fala que nós somos como um farol, nós somos luz. Onde nós colocamos os nossos pés, as trevas se dissipam. Que você na sua casa, quando você chegar, você colocou os pés que o inimigo bata em retirada. Lá não é lugar dele. O lugar dele é nos pés de Jesus. Porque a palavra de Deus fala que Deus colocou, né, tudo sobre os pés do Senhor. Uau! Que você possa internalizar essa live, que a tua fé seja acrescentada, que você realmente acredite nesse recomeçar que o Senhor tem para a tua vida. Eu não tenho dúvida nenhuma. Tenha fé. Comece a mudar a sua visão sobre você mesma, sobre a sua casa. Ah, Rose, mas o meu filho, isso... Comece a orar pelo seu filho, o salmo do próximo aniversário dele. Se o seu filho tem 10 anos, vai fazer 11, o ano que vem, ore o salmo 11. Eu aprendi isso com os judeus. É a coisa mais importante que uma mãe pode fazer por um filho, é orar o próximo salmo do aniversário do filho. Uma madrugada eu estava fazendo isso pela minha filha e chorando, assim, ó, esse olhar para dentro, esse orar a palavra, porque quando eu oro a palavra, eu já estou orando com resposta, porque a palavra é Jesus. Hoje eu não sei orar, ora a palavra, traz para a primeira pessoa. E eu orando pela minha filha na madrugada, na época era o Salmo 26, que ela tinha 25 anos e ia fazer 26. Aí eu tava lá orando na madrugada, chorando,
E olhando eu como mãe, veio um filme na minha cabeça assim, né? E o Senhor me fez chorar amargamente pela mãe que eu fui. Eu consegui me perdoar, porque o Senhor já me falou assim, ó, Rose, eu já te perdoei, mas você insiste em carregar essa dor, que você não foi uma boa mãe. E a gente é assim, a gente se cobra muito. A gente coloca a régua da gente lá em cima, a gente acha que é uma super mãe, uma super mulher, e a gente quer dar conta de tudo. E a gente não é. A gente é uma pessoa comum. E essa régua nós também passamos para nossa mãe, que ela não foi boa o suficiente. Daí nós também nos cobramos que nós não somos boa o suficiente. Por que não somos boa o suficiente? Porque se a minha mãe não foi boa o suficiente, eu sou 50% ela e 50% meu pai. Eu sou uma junção dos dois. Então se eu vejo eles como alguém que não foi bom, eu também não vou ser boa. Entendeu? A sistêmica da coisa. Então a visão que eu tenho dos meus pais é a visão que eu tenho de mim mesma. Então eu recebo dos meus pais, transfiro para os meus filhos. E transfiro para Deus a visão que eu tenho dos meus pais. Gislaine, me culpo muito por não ter sido uma boa mãe. Então você vai fazer isso. Deixa eu terminar de falar o que eu estava falando aqui. Então eu estava lá orando, né, e dizendo, Senhor, me perdoe, Senhor, pela mãe que eu não fui. E né, naquela conversa o Senhor falou, Rose, eu já te perdoei. Você que não se perdoa. E o Salmo, eu já estava tipo 2, 3 anos orando o Salmo pela minha filha. E eu me questionava, será que, né, Deus está me ouvindo? Será que isso é real? E o Espírito Santo falou no meu coração que ele estava dando uma nova chance de eu gerar uma filha espiritual. Olha o poder disso, gente. As palavras do Salmo do próximo aniversário iriam gerar uma filha que eu não pude, que a mãe que eu fui não gerou. Gerando espiritualmente. E eu fui levada lá no Éden, né, que no início, né, a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ele estava gestando algo. O Espírito de Deus gesta na sua vida. Aquilo que sai da sua boca está sendo gestado. Olhe as tuas palavras. Se elas forem boas, os frutos serão bons. Mas se você está gestando pensamentos e palavras ruins com relação à tua vida, com relação aos teus filhos, é isso que vai acontecer. Porque em Provérbios fala aquilo que eu mais temo me sobrevém. Então quando eu gesto medo, o que vai acontecer na minha vida? Situações que eu vou sentir medo. Então eu preciso tomar cuidado com o que eu penso, com o que eu falo, com o que eu vejo. São portas espirituais, né? Olhos, boca, ouvidos. Eu preciso tomar muito cuidado. Porque a palavra de Deus fala que o inimigo jaz, né, à nossa volta, querendo nos tragar. Ele não perde oportunidade. Quem perde somos nós, de fazer o que precisa ser feito. Ele não perde. É uma oportunidade que ele tem, ele te destrói. E a gente fica ali andando em círculos, né, numa vida de derrota, cheia de legalidade no mundo espiritual, não busca saber, né, sabe que tem coisa errada, mas também, gente, questão espiritual, no YouTube tem a pastora Tânia Teresa. Gente, eu cresci muito com essa mulher. Vídeos gratuitos, chega lá, coloca lá a pastora Tânia Teresa e maratona aquilo. Para de ver coisas que te destroem. Ver coisas que vão agregar valor na tua vida. O que você sabe, o que você vê, te trouxe até aqui. Tá ruim? Então olhe para o que você está vendo, ouvindo e está gerando sentimentos. E esses sentimentos, eles viram balizadores na tua vida. Sim, eles te balizam, como isso daqui, ó. Você pode vir até aqui, ele vai criar uma trilha neural e você vai andar naqueles caminhos daquilo que você vê, ouve, que gera sentimentos, que geram crenças e que te levam para a vida. Então mude os programas que você vê, comece a ver coisas que te agregam. Mulher, você é o radar espiritual da sua casa.
Qualquer coisa que for acontecer na tua casa, se você estiver antenada com Deus, você vai saber. Ele te prepara antes. Com certeza Ele vai te preparar antes. Você começa a sentir um desejo enorme por jejuar, um desejo enorme por orar, por acordar de perde sono na madrugada. Isso é Deus te preparando para algo ou te posicionando no mundo espiritual para que você, através de você, o que iria acontecer não aconteça. Livramentos vão vir através de uma mulher posicionada dentro de uma casa. Amém? Por hoje chega. Até a próxima live. Dia 1º de junho eu inicio a jornada de acolhimento da criança interior. Vamos olhar para essas dores da alma, para que você consiga acessar Deus como teu Pai. Precisa ter uma alma curada. Se você guardou muitas coisas nessas gavetinhas aí da alma, o que vai acontecer? Vai afetar o seu corpo físico. E você não vai conseguir acessar Deus como Pai. Nós somos tricotômicos. Corpo, alma e espírito. O que acontece aqui no meio? Eu digo que a alma é a colinha entre o corpo e o espírito, né? O que acontece aqui no meio impede de eu acessar a Deus como meu Pai, e na abundância de um pai, porque um pai quer o melhor para o seu filho. Mas isso também não nos impede de viver aflições aqui no mundo, mas nós não vamos viver aflições sozinhos. Porque a palavra fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e eu estarei convosco até os confins dos tempos. Até o fim dos tempos. Então existe promessa de que Ele nunca nos abandonaria. Então você passar por uma situação difícil, sabendo que Deus é o teu Pai, isso não tem preço, gente, isso tem valor. E eu só consigo isso quando eu sei quem eu sou. E eu sou filha, filha amada, filha preciosa. E aqui na oração que eu li para vocês de Sofonias 3, do 15 em diante, façam na primeira pessoa. E orem por seus filhos o salmo do próximo aniversário. Depois venham me contar as bênçãos aí. Deus abençoe vocês. Dia 1º de junho inicio a turma lá. Qualquer coisa é só me chamar lá no link da minha bio. É Jornada de Cura de acolhimento da criança interior. São 7 dias, 7 encontros. Eu encontro vocês em um grupo fechado. Durante 7 dias eu passo exercícios e a gente conversa todos os dias às 21h30 e é algo assim transformador. No link, nos stories, hoje eu coloquei depoimentos de mulheres que já fizeram a jornada de cura, algumas, né? Eu tô na 3ª turma. Então assim, vocês podem ter um tira-gosto lá do que é participar da jornada. Deus abençoe a vida de vocês. Eu libero uma palavra de um final de semana extraordinário para vocês e um início de semana, na semana que vem, abençoado. Que você consiga se olhar diferente. Passe pelo espelho e diz assim, ó, eu acredito em você, mulher. Você é filha amada de Deus. Você é poder em pessoa. Não denigra mais a sua imagem. Você é a imagem e semelhança do Criador. Quando você diz que não tá bom, melhore naquilo que você pode, nas condições que você pode, né? Faz uma caminhada, maneira na comida. Porque nós precisamos cuidar, né? Eu tenho um grupo de WhatsApp que se chama Corpo, Espírito, Alma e Corpo. Eu sou Espírito, Alma e Corpo. A gente se encontra todas as quartas-feiras, às 20 horas. É gratuito participar dessa comunidade. Então não perca mais tempo. No link da minha bio, ele direciona direto lá para o grupo do WhatsApp de encontro gratuito todas as quartas-feiras. Essa quarta-feira agora a gente falou sobre o tanque de Betesda, sobre aquele paralítico que ficou 38 anos lá esperando que as águas se movessem. Mova as águas interiores de vocês. Nós somos 70% água. Mova-se. Traga algo novo para sua vida. Reivindique. Porque se Deus falou, né, lá no Salmo 139:16, foi escrito por Davi, que ele escreveu todos os nossos dias sem que nenhum deles ainda existisse, você importa muito. Não, você não passa desapercebida, mulher. Tá bom? Eu não paro de falar mais. Alguém quer falar alguma coisa antes de eu encerrar? Como que foi essa live pra você hoje? Me conta aqui antes de eu encerrar. Vou tomar um chá. Meu chá já tá gelado.
Compartilha essa live com mais alguém, com mulheres que estão precisando dessa injeção de ânimo, desse upgrade, desse recomeçar. Que o Senhor venha fazer grandes coisas através de vocês. Beijo no coração. Tchau, tchau.